pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e já desejo aqui um feliz 2021 para vocês, sejam bem-vindos. O ano está iniciando, também vamos ter aqui o nosso primeiro jogo, né, do ano, e a gente vai fazer a seguinte questão, né? A gente vai perguntar para o oráculo, no caso aqui eu vou usar o tarô. A gente quer saber qual a sua expectativa, quais as expectativas com relação ao ser amado e qual a realidade, como as coisas vão se manifestar, como as coisas vão se desenvolver de verdade, tá? Então, você já pode sintonizar com uma das três opções. A gente tem aqui o Buda dourado, o Buda prateado e o Buda bronze, né? Tá bem na ordem das medalhas. No caso, você seleciona aqui, né, ouro, prata ou bronze. E aí a gente vai ver aqui, né, quais são essa expectativa, realidade, né? E vamos lá, vamos tirar aqui os outros camaradas, vamos deixar aqui o Buda dourado para quem escolheu a opção número 1. Vamos embaralhar e vamos ver. Certo? Então vamos ver primeiramente quais são as expectativas com relação ao ser amado. O que você espera dessa pessoa, o que você sonha, como você acha que as coisas vão se desenvolver. E vamos ver a realidade da situação, como ela realmente vai se desenvolver. Não necessariamente uma vai estar totalmente diferente da outra, tá? Só que às vezes a gente acaba imaginando um pouco mais ou um pouco menos, né? E aí pode ser, no caso aqui, acontecer uma disparidade realmente de uma coisa para outra. Mas não necessariamente. Se a gente tiver com a intuição bem aguçada, tiver uma mente minimamente equilibrada, a gente acaba não tendo uma discrepância muito grande de uma coisa para outra. Mas vamos ver, né? O que você espera do ser amado e qual vai ser a realidade da situação. Lembrando de quem puder aí já dá uma curtida no vídeo, dá um joinha, tá? E se você gostar, você se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tô achando bem positiva a realidade. Tá até melhor do que a expectativa. Então é o seguinte, basicamente a sua expectativa já está sendo um problema. É como se você ficasse com uma série de paranoias, imaginando uma série de coisas. A sua mente pode estar muito dispersa, excessivamente crítica. Talvez ela esteja indo para muitos lados, se direcionando para muitos lados diferentes de uma situação. Essa carta ela me lembra um pouco quando você começa a imaginar várias situações com uma pessoa, você começa a ver tudo que pode dar de errado, e aí você começa a colocar tanto problema no caminho que não necessariamente vai existir ou esteja existindo no momento. É uma coisa mais da sua mente que fica criando uma série de cenários terríveis, né? Então aqui existe uma necessidade primeiro de você controlar a ansiedade, né? Controlar essa coisa de ficar pensando negativamente. Essa carta aqui ela também é muito importante para você controlar o seu sono, né? Você não deixar de dormir por causa de alguém, né? É mais ou menos isso. É como se você tivesse que realmente tentar apaziguar o seu plano mental. E até o nome dessa carta aqui, ela é crueldade, ela tem essas espadas aqui, várias espadas com essas gotas de sangue, né, caindo. É um Marte em Gêmeos. Gêmeos é esse signo de comunicação que rege muito a mente, só que aqui é quando a mente começa a agredir, né? A gente tem aqui esse Marte, ele vem como um agressor da sua mente sobre você. Então você precisa ter esse domínio, prestar atenção nisso,
que talvez você esteja pintando aqui o pavão de negro, né? Aquela coisa assim de realmente ver a situação de uma maneira muito negativa. Agora, mostra aqui que existe uma grande paixão envolvendo vocês. Aqui no caso pode ser tanto você quanto a pessoa que pode estar representada aqui. Mas eu percebo assim que existe uma espera, né, de que essa pessoa ela possa vir ao seu encontro, que ela demonstre a paixão dela, talvez até que ela tome a liderança na situação, mostra assim um desejo de esclarecimento. Talvez essa pessoa não tenha dito como se sente com relação a você, ou você não esteja tendo um contato maior agora e você fica imaginando uma série de situações, porque a gente tem aqui essa carta que vai falar de medos, vai falar também de imaginação, você imaginando mil coisas, né? Então existe uma necessidade de clareza aqui e você percebe, né? Você tem uma expectativa que isso se esclareça, que isso venha à luz, que venha à tona, que essa amizade, essa paixão, esse encontro aconteça, né, entre vocês. Só que realmente tem uma série de medos incluindo aí, né? E realmente tem um pouco de ansiedade com relação a isso, tá? Com relação à realidade dos fatos, de como as coisas tendem a se desenrolar. Na verdade, nessa situação, o único fator determinante é o tempo. É uma questão mais você aguardar o tempo divino das coisas, você deixar as coisas fluírem sem tentar controlar demais a situação. A gente percebe aqui essa nuance do tempo justamente influenciando na questão da sua ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, ela fala de você estar sempre projetando sua mente para o futuro, você pensando o que virá, o que virá. Inclusive é o que faz muitas pessoas buscarem os oráculos, né? Justamente para saber o que virá, como vai se desenvolver. Então aqui o baralho ele vem para te tranquilizar. Ele está falando que, olha, as coisas têm um tempo e você só tem que deixar rolar e não querer controlar. Se você quiser controlar muito, você vai acabar agredindo a si mesmo com a própria mente. Então, não faça isso, né? Até porque está mostrando aqui, até para você curar, se você tiver realmente alguma questão emocional mal resolvida, falando que existe um tempo de cura. Pode ser até inclusive com relação a você e a outra pessoa. Se vocês estão afastados, se houve algum desentendimento, mostra um momento em que as coisas retornam ao equilíbrio, devagar, no tempo certo. Não adianta querer acelerar. Se você botar lá o bolo dentro do forno, né, e botar lá no máximo do volume, o bolo vai queimar. Então ele tem o tempo do bolo, né? Senão vai solar o bolo, vai queimar o bolo, não vai ficar exatamente como você quer. Então as coisas ainda têm o fluxo natural delas, e tanto pode ser você quanto a outra pessoa que precisam desse tempo de convalescença, de deixar a vida levar, né? De confiar, porque essa carta aqui muitas vezes ela representa um anjo, é como se você confiasse em algo maior do que você, como também, no caso, essa carta ela fala de arte, é como se tudo na nossa vida, né, quando a gente aprende a lidar com algo, com técnica, significa que a gente acaba dominando, né, aquela arte de fazer algo, uma arte de jogar carta, uma arte de fazer música, a arte da dança, a arte até de fazer cálculos, né? Todo tipo de arte envolve uma técnica, envolve uma preparação, envolve um desenvolvimento. Então é a mesma coisa aqui. É como se você tivesse que fazer essa alquimia pessoal, misturar os ingredientes, talvez confiar um pouco mais nesse desenvolvimento, fazer desse momento talvez até um direcionamento para algo pessoal seu, para que você também possa cuidar de outras coisas da vida, da sua arte, o que você faz bem, né? Então, a realidade nessa situação vai se manifestar assim, vai fazer com que você olhe para outras coisas no momento, enquanto essa situação que está aí no pano de fundo, que não está esclarecida, ela vai por si só se resolvendo. Os ânimos vão se acalmando, se tiver havido algum atrito entre vocês, algum desentendimento, os ânimos vão se acalmar, ou então
conversas, no caso, se você ainda tiver algum contato com essa pessoa, vocês não estiver totalmente separados dessa pessoa, assim, aqueles contatos que vão com o tempo, né? Um vai revelando um pouco ao outro, e aí aquilo vai se desenvolvendo, um vai conhecendo melhor o outro, né? E aí essa alquimia vai acontecendo. Então isso pode se manifestar na sua realidade. Com relação a essa pessoa, a gente vê aqui que vai realmente se desenvolver um relacionamento apaixonado entre vocês, tá? Então, assim, realmente esse jogo só tá falando aqui que demanda tempo, porque vocês têm tudo para ficar juntos, para iniciar um relacionamento, tem muita paixão nesse jogo, amizade, essa troca entre vocês é muito forte, vocês têm uma afinidade grande, também espiritual, como também tem essa questão, né, de uma atração magnética entre vocês. Realmente, o que pode acontecer, às vezes essa pessoa com a qual você se relaciona, às vezes pode ser um pouco, às vezes agressiva ou ríspida, ou alguém que quer tudo muito à sua maneira, às vezes pode se mostrar uma pessoa arrogante, né? Isso em alguns casos, em outros também pode falar de pessoas que gostam de esportes, exercício físico, ou que gostam de comandar, esse tipo de coisa. Porque no caso aqui pode tanto representar a pessoa ao qual você mentalizou quanto você, né? Mas a gente vê realmente aqui, ó, saiu a carta amor e saiu a carta do Ás de Copas, que é essa taça transbordando sentimento, né? Então tem tudo para que mais à frente vocês se encontrem, que realmente seja um relacionamento amoroso entre vocês, tá? Um relacionamento realmente de troca afetiva, não só amizade, né? Mas também uma coisa mais forte, porque a gente tem aqui o Cavaleiro de Bastões, então vai ser uma coisa bastante apaixonada, certo? Vamos ver aqui um conselho do Romance Angels para essa situação. Diz para deixe seus amigos te ajudarem. Peça e aceite o apoio dos outros. O que isso quer dizer, né? Que ou realmente vocês tenham amigos em comum que vocês podem pedir ajuda, pode falar de amigos seus que venham trazendo bons conselhos sobre esse relacionamento com você, como pode falar também dos amigos espirituais, para você também pedir suporte a eles, que eles estarão com você. Como saiu aqui a temperança, realmente pode falar, né, que você tem um suporte, né, de um anjo, de um guia, alguém que vai estar te auxiliando nessa, tá? Então você pode confiar na ajuda dos amigos. Então nesse jogo aqui, resumidamente, o que a gente pode ver é que a sua expectativa com relação à sua realidade, na verdade está mais negativa. Você está colocando muito cabelo em ovo, né? Vendo muita coisa negativa numa situação que não é tão negativa assim. É porque você não está conseguindo enxergar inteiramente ainda, ou essa pessoa não se manifestou inteiramente, ou você não está podendo ter um contato e ver exatamente como essa situação está, mas que é uma coisa mais da sua cabeça. No caso aqui é mais uma paranoia, porque a realidade vai se manifestar lindamente, né? Então, aquiete a sua ansiedade, tá? Que as coisas vão se desenvolver bem com este ser amado, ok? Então, vamos para a opção número 2. Quem puder, deixa o seu like, seu joinha aí, se inscreva no canal, comente e vamos lá para a próxima situação para quem escolheu o Buda prateado. Para quem escolheu o Buda prateado. Corta. Para a situação número 2. Quais as expectativas com relação ao ser amado? Vamos ver se a sua intuição está correta. Se você está pensando negativamente ou positivamente. Vamos ver como a coisa vai se manifestar. Qual a realidade da situação.
Vamos lá. Quem puder, já deixa aí a sua curtida. Se gostar, se inscreva no canal, comente. Adoro ler os comentários de vocês, hein? Vamos lá. Expectativa e realidade. Bom, a sua expectativa com relação a essa pessoa é como se você desejasse entrar num equilíbrio com essa pessoa, ou ter uma conversa esclarecedora. É como se vocês tivessem umas opiniões divergentes que vocês precisassem colocar os pingos nos is. Então, é como se houvesse um desejo de encontrar essa pessoa e dizer para ela o que você pensa e saber dela o que ela pensa, mas de uma maneira assim, sem envolver muita emoção, de uma maneira mais fria, com a cabeça mais fria, né? Mais racional. Resolver a questão de uma forma inteligente, eu diria assim. Mas a gente já vê aqui que você provavelmente já pensa que essa pessoa não vai concordar tanto com você, ou que ela tem um ponto de vista diferente, que ela enxerga a vida de uma outra forma, e que você teria que entrar num acordo, que você teria que respeitar os pontos de vista dela, assim, da mesma maneira que ela tem que respeitar os seus, né? Mas que possivelmente vocês não vão poder, assim, talvez engrenar, né, num relacionamento totalmente, né? A gente vê aqui uma certa paralisia da situação. Pode refletir a situação atual também, essa paralisia, o fato de vocês estarem em suspenso, mas também pode falar de algo que virá, né? No caso da sua expectativa de você realmente aguardar por ter uma conversa com essa pessoa, e essa pessoa revelar, né, o que ela pensa de verdade para você, e vocês tentarem chegar num acordo. Eu vejo que você está assim, numa postura muito prática. É como se você quisesse resolver. Eu não sei mais o que fazer com esse relacionamento, com meus sentimentos com essa pessoa, então eu vou tirar isso um pouco de lado, com a cabeça mais fria, e vou decidir de uma maneira prática, racional. Afinal, é ou não é? Dá para se sustentar isso? Vai acontecer? Vai se concretizar ou não? A gente vê aqui uma postura sua mais pragmática com esse relacionamento. E mostra também que você possivelmente tem muita atração com relação a essa pessoa. A gente percebe aqui que essa pessoa também tem o mesmo com relação a você. É como se fosse uma atração física muito forte. E essa pessoa, ela pode ter uma certa tendência a ser um pouco rígida, um pouco dura. Ou é ela ou você, tá? Alguém aí, algum de vocês dois, pode ser uma pessoa mais rígida. Como a gente está vendo a leitura das suas expectativas, talvez você acredite que o outro é muito rígido, né? Uma pessoa muito focada ou no plano material, ou na carreira, ou nas próprias conquistas. Se for um homem, uma pessoa um pouco mais machista, né? Uma pessoa que está mais ligada ali nas coisas dele, né? Se for uma mulher também, uma mulher muito voltada para a coisa material e nas coisas dela, né? Então, é uma pessoa bastante independente, às vezes pode ser rude, pode ser ríspida, né? Porque é alguém que está muito focado ali no material. Mas a gente percebe sim essa atração forte dessa pessoa com relação a você. E no caso aqui, como a gente tem a carta do imperador, para algumas pessoas pode representar uma pessoa que tem comando, tá? Algum tipo de liderança, pode representar uma figura que já tem algum tipo de compromisso, né? Alguém que já, no caso aqui, vai ter caso de triângulo, ou pode representar uma pessoa que é uma figura muito paternal, pode até eventualmente ser um pai, né, de família, né? Não necessariamente que vai estar com alguém, mas pode ser alguém que já é pai, se for homem, né? E no caso de mulher, eu já vejo mais uma questão de uma mulher muito focada nos ganhos materiais. Mas essa atração existe, você percebe, você gostaria de reiniciar um relacionamento com essa pessoa, se está tudo muito parado, muito estacionado, você querendo reanimar esse relacionamento, né? Você tendo uma expectativa de que isso aconteça, pode ser uma expectativa de conquista sua também, né? De você querer conquistar essa pessoa. E aí a gente vê esse desejo de recomeçar algo, né?
E aqui, qual é a realidade da situação, como as coisas vão se desenvolver? A gente percebe aqui que a realidade da situação é como se você talvez estivesse oferecendo um sentimento e você sentindo que você foi cortado ou cortada da vida dessa pessoa, que essa pessoa te rejeitou de alguma maneira, né? Ou você cortou relações com essa pessoa te bloqueou em alguns casos, né? Cada um adapte a sua situação, mas houve aqui um corte da situação, uma interrupção, né, dessa relação, apesar de haver sentimento. Talvez você tenha ofertado seu amor para essa pessoa ou essa pessoa para você, ou você deu o corte ou foi a outra pessoa, ou pode ter sido até um acordo mútuo, né? No caso, aquela coisa, um fica quieto, o outro fica também. Isso pode acontecer aqui, mas está mostrando aqui que existe, né, esse sentimento que é ofertado, talvez algum convite que você tenha feito ou outra pessoa, e isso foi vetado, a coisa foi interrompida. E aí a gente vê que é como se ambos talvez estivessem um pouco tímidos agora, talvez haja necessidade de um pedido de desculpa por algum erro cometido, talvez essa outra pessoa esteja muito tímida para se aproximar, ainda tá meio assim, tateando, não sei se vou ou não vou, né? Mas há um desejo de mandar uma mensagem, uma bandeira branca, né? Dizendo, não vamos brigar, vamos nos entender. Ou se não houve briga, aquela coisa assim, se nós temos opiniões diferentes, pensamos de maneiras diferentes, pelo menos vamos tentar nos entender naquilo que a gente tem afinidade, né? Naquilo aquilo que nos aproxima. E a gente vê aqui que a tendência até então, tá? A gente não vai ver um jogo aqui para sempre, não quer dizer que para sempre vai ficar essa relação, mas realmente a tendência é que vocês ainda fiquem parados, né? Que vocês demorem muito para tomar uma atitude, esse pedido de desculpa pode demorar ou ficar muito subentendido, mesmo que você encontre essa pessoa eventualmente ou converse com ela, talvez a coisa não fique muito concreta, né? Você percebe que talvez a pessoa tenha se arrependido de algo, mas isso não vai ser totalmente verbalizado, né? Vai ficar subentendido. A mesma coisa com relação a você, se no caso você acha que errou em algo, né, e quer pedir desculpas, é como se a coisa fosse rolando, né? Fosse sendo empurrada com a barriga e isso não acontecesse de maneira concreta na relação de vocês. Então, assim, a sua expectativa é poder resolver essa situação com a pessoa, ter uma conversa franca, verdadeira, esclarecer, mas você tem assim um desejo de um retorno bastante apaixonado com essa pessoa, né? Você gostaria que essa pessoa te arrebatasse, né? Gostaria que essa pessoa te envolvesse de paixão, né? E tal, só que a realidade, como tende a se manifestar, pelo menos num caminho próximo, né? A gente percebe que as coisas ainda vão caminhar bastante lentas, não tem nada efusivo aqui. O que tem é talvez um desejo de aproximação bastante tímido por parte dessa pessoa. Se ela acha que errou, ela vai ficar ainda se segurando, né? Ela não vai mostrar todas as cartas dela. Então, não conte, né? Então, aqui, expectativa e realidade. Não conte com um retorno efusivo dessa pessoa com relação a você. A coisa ainda vai ser demorada, apesar de haver sentimento, haver esse desejo ainda de contato, de afinidade, a coisa está no momento bloqueada e vai se arrastar ainda por um tempo. Você não vai ver isso concreto logo, tá? Por mais pressa que você tenha de resolver e por mais prática, né? Eu vejo aqui como se você estivesse naquela situação, quero resolver isso logo com essa pessoa, quero resolver isso logo para ontem, quero falar tudo, ouvir tudo e já resolver, né? Só que realmente aqui a realidade ela se mostra como se fosse um caminho lento, né? A gente termina aqui com o 7 de ouros, que é um Saturno em touro, que é como se fosse uma limitação mesmo, pode ser até uma limitação física, geográfica, né?
coisas que atrapalham de trabalho, falta de dinheiro, preocupações outras materiais que também interfiram, e com isso venham adiando, a outra pessoa vai adiando também, né, esse contato com você. Mas tem esse desejo, sim, de talvez pedir desculpa ou sinalizar, né, assim, algo como, estou aqui, né, mas nada muito efusivo não, tá? Bom, essa carta ela quis vir, então vamos lá. Codependência. Vícios podem estar afetando a sua vida romântica. Então, aqui tá falando que, efetivamente, quando a gente vai ler essa carta, a gente pode observar o aspecto do vício de forma literal, né? Realmente, essa pessoa pode ter algum tipo de vício, né? E, com isso, a relação acaba ficando comprometida, porque, no caso, o vício acaba absorvendo, né, essa pessoa. Mas o vício, ele pode ter muitas caras, tá, gente? Tem gente que é viciado em trabalho, né? No caso aqui, pode ser uma pessoa viciada em trabalho. Tem uma pessoa aqui que, se for comprometida, pode ter dependência, né? Ter um relacionamento de codependência. A gente pode ver também outro vício, bebida, né? Pode ser álcool, pode ser fumo, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas pode ser outros sentidos também, né? Tem todo tipo de vício aqui. Você vai ver o que pode aplicar esse caso, que pode interferir. Mas a codependência, no caso, a dependência, né? Pode estar falando realmente de uma pessoa, de um trabalho, de circunstâncias, coisas que tendem um ciclo vicioso a se repetir e a outra pessoa ainda não conseguiu se libertar disso. E se ela não se liberta e você está se envolvendo com essa pessoa, acaba ficando codependente, né, junto com ela, porque você está nesse relacionamento, está conectado, está pensando nessa pessoa, então você acaba sendo envolvida nesses problemas, né? Você precisa olhar realmente para outros lados da sua vida, romper esse ciclo vicioso, deixar essa pessoa no canto, né? Deixa na prateleira, na estante um tempo, enquanto você vai tocando outras coisas da vida, até porque vai demorar, né, para essa situação se resolver. Essa conversa que você deseja tanto ter para resolver logo, talvez demore para acontecer ainda, né? Talvez ainda não haja uma oportunidade, talvez ainda tenha obstáculos no caminho. E se você ficar pensando nisso, você vai acabar ficando dependente dessa situação, né? Então, evite ficar nesse círculo vicioso. E vamos lá, quem puder, dá aí a sua curtida, tá? Também se inscreva no canal, comente. Adoro ver os comentários de vocês, então quem quiser comente a situação, tá? E vamos para a opção de número 3. Boa sorte, número 2. Número 3, para quem escolheu o Buda Bronze. Vamos lá, expectativa versus realidade. Expectativa e realidade. Vamos cortar. Mentalize a pessoa. Opção número 3. Expectativas. Vamos ver se as suas intuições, visões, discernimento vão ser compatíveis com a realidade. Podem ser compatíveis ou não. Está aqui na terceira opção. E foi bem interessante. Na primeira opção, a pessoa pensa mais negativo do que a realidade. Na segunda, a pessoa tem mais pressa, né, do que a coisa pode se resolver. E a terceira, vamos ver. Vamos ver. Quem puder, já deixa o seu like, seu joinha. Joinha 2021.
Bom, expectativas com relação ao ser amado. A gente percebe aqui que é possível que você esteja num momento de maior independência e de autoproteção, autopreservação. Você não vai querer se expor muito para essa pessoa, né? É como se você estivesse se defendendo, e pode ser vice-versa também, tá? Pode ser que outra pessoa também esteja agindo assim, colocando barreiras, muros, né? Não deixando você se aproximar muito. E com isso você também está se protegendo, né? A gente percebe aqui que você está num movimento muito de olhar para a sua vida, de empreender, ser uma pessoa mais independente, uma pessoa que corre atrás dos próprios objetivos, tem uma capacidade até de liderança, né? Eu acho que você vai estar assumindo as rédeas da própria vida. Mas está mostrando aqui que talvez você esteja se protegendo um pouco dessa pessoa, né? Só que no caso aqui mostra também um certo apego, tá? A gente vê essa coisa de proteção, de autoproteção, mas também vê um pouco de apego, como se essa pessoa fosse seu, né? Uma pessoa sua, né? Como se ele fosse seu, como se ela fosse sua. Então, existe um pouco de apego, sim. É como se às vezes você fosse um pouco cabeça dura, muito persistente, uma pessoa muito determinada. É como se você fosse aquela pessoa que fala assim: eu tenho que conquistar essa pessoa, eu vou conquistar essa pessoa, eu quero conquistar essa pessoa e eu vou até o fim, né? Porque a gente tem aqui um Sol em Áries e um Sol em Capricórnio, então a gente vai estar vendo tanto esse impulso ariano de buscar, de correr atrás, de conquistar, quanto a persistência, né? O método, o planejamento, aquela coisa de você ir atrás do que você quer, mesmo que leve tempo, né? Só que isso demanda um certo apego, né? No caso, a esse objetivo. E pode ser que você já esteja um certo tempo aí nessa caça com relação a essa pessoa. Mas se você conhece essa pessoa há pouco tempo, é como se você tivesse se apegado muito rápido. É muito uma questão de posse com relação a essa pessoa. Tipo, essa pessoa é minha, né? E aí a gente vê que existe uma construção realmente do relacionamento de vocês. Talvez ou vocês trabalhem coisas comuns, né? Vocês têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Aqui pode ser estudos, vocês estudam no mesmo lugar, ou trabalham no mesmo lugar, ou tem uma religião que é comum aos dois. Algum tipo de propósito ideal de vocês é comum e vocês já têm uma convivência, talvez, é como se vocês fizessem parte dessa comunidade, dessa família, né? É como se vocês já tivessem algo construído, enraizado aí, de muito valor, né? A gente percebe que é algo que tem valor para você e para outra pessoa, é algo que realmente foi importante para você ou é importante para você, esses valores, ou ensinamentos, ou orientações. E aí, no caso, realmente pode refletir, inclusive, que essa pessoa ou trabalhe com isso, né? Seja alguém que trabalha em direcionamento com outras pessoas, né? Dirija outras pessoas, porque tem um conhecimento, pode ser qualquer profissional liberal, pode ser um líder religioso, alguém que trabalha com várias pessoas, com comunidades, né? Alguém que realmente é um referencial para outras pessoas pelo seu conhecimento, que realmente é uma pessoa que tem base, né? Então, pode ser até o chão esteio para muita gente, né? Um referencial para essas pessoas. Ou pode ser você nessa situação também, que você seja envolvido também ou envolvido com isso, né? E aí tá mostrando aqui que já tem algo construído, um certo apego, né, com relação a isso. E aí, o que você espera disso, né? É como se você quisesse realmente reafirmar talvez um compromisso com essa pessoa. Para algumas pessoas vai ser um caso de você querer se casar com essa pessoa, você quer ter um compromisso, você quer a lealdade, você quer que essa pessoa beije sua mão, né? Digamos assim, você quer realmente ter essa pessoa e você faria de tudo para poder conquistar e ter essa pessoa ao seu lado, ter uma família com essa pessoa, pode representar isso aí também, tá?
Então, a gente vê aqui que a sua expectativa é muito de concretizar algo e de ter um compromisso com essa pessoa. Agora, vamos ver aqui a realidade dos fatos, como as coisas tendem a se desenvolver. Que tenha uma liderança, que você quer que as coisas sejam a sua maneira, que você queira direcionar a situação, ou essa pessoa tem esse tipo de temperamento, ser uma pessoa mais assim, ágil, uma pessoa às vezes até um pouco arrogante, né, que quer as coisas da maneira dela, né, mas que também tem um senso de energia, de entusiasmo, de motivação, né, alguém que justamente até porque pode ser alguém que direciona outras pessoas, aí pode ser uma pessoa realmente que tome a frente das situações, né, uma pessoa que estimule outras pessoas, que já tem essa característica. E a tendência com relação a essa pessoa é você ter sim algum tipo de ganho. Eu vejo muito aqui em relação de trabalho. Se você trabalha com essa pessoa, talvez você tenha uma troca muito boa, profissional, algum trabalho que vocês façam juntos que não seja necessariamente um trabalho, mas se for um interesse religioso, por exemplo, mas vocês trabalham ali naquele interesse religioso juntos, né? Ou se vocês estudam juntos, aí vocês têm aquele interesse, né, de construir algo juntos. Então é como se essa pessoa te agregasse em termos de entusiasmo, de conhecimento, de direcionamento, fosse uma pessoa que você admirasse, né? Então, o que está vindo aí é essa pessoa te oferecendo algo mais. No caso, nesse sentido, né? De te agregar algo, de ser algo de valor para você. Mas eu não vejo necessariamente, né, que seja algo romântico. É até assim, engraçado que essa carta saiu na jogada anterior na mesma posição. É como se essa pessoa quiser sinalizar uma gentileza para você, tem sim sentimento dessa pessoa com relação a você, mas é uma coisa muito assim de carinho, ternura, simpatia, muito forte isso, né? Pode ser que essa pessoa venha te mandar uma mensagem, te fazer um convite, te dar um presente, né? Ou gostaria de te prestigiar de alguma forma. Só que a gente tem aqui a lua no final, mostrando que essa pessoa ela não está se mostrando muito, ela está meio velada, as coisas não estão muito claras, né? E elas tendem a ficar ainda meio obscuras, né? Porque como a gente está vendo aqui a realidade, é como se você ainda não conseguisse enxergar essa pessoa por inteiro, se eu não conseguisse enxergar o fundo dessa questão. Então as coisas tendem ainda a ficar um pouco obscuras, apesar desse desejo dessa pessoa de te oferecer alguma coisa, mas eu não tô vendo tanto no campo assim emocional, né? No campo assim de ser uma coisa muito romântica, né? Eu percebo ainda uma certa confusão no ar, como se as coisas ainda demandassem um tempo, um ciclos, né? Ciclos da lua, um novo ciclo se iniciar aqui, que isso ainda não aconteceu, mas ele está sendo sinalizado aqui pela Princesa de Copas, que é uma carta que vai falar de início, sim, né? Só que ainda uma coisa ainda muito pequena, muito sutil, né? Não é uma coisa muito declarada. Essa pessoa, ela pode ter aspectos de signo de fogo, no caso aqui muito forte leão, ela pode ter uma parte de água forte também, ou seja, você que tem mais essa parte de água, né? E também eu vejo aqui o signo de touro forte. Mas olhando aqui, né? Expectativa, realidade. A sua expectativa é de algo muito sólido, muito concreto, ter um compromisso, um comprometimento sério com essa pessoa. Só que o que se manifesta? Essa pessoa quer te doar algo, sim. Ela quer um compromisso com você, sim, mas talvez não um compromisso que você espera, porque a lua ela traz ilusões, ela traz a imaginação, ela traz uma coisa ainda nebulosa, embaçada, algo que não está muito claro, né?
Talvez vocês tenham uma ligação um pouco assim por trás dos véus, é como se fosse uma ligação espiritual, vocês se encontrassem em sonhos, né? Uma coisa mais nos bastidores. Para algumas pessoas, efetivamente, pode ser nos bastidores mesmo, né? Se essa pessoa for comprometida, se for uma questão de triângulo aqui, aí realmente pode falar de um encontro em bastidores. Essa pessoa vindo até você para um encontro, fazendo um convite, ou te mandando uma mensagem, querendo algo às ocultas. Isso pode sinalizar alguns casos, tá? Vamos ver aqui o que o Romance Angels fala para você sobre essa situação. Free yourself. It's time to take back control of your life. Então, aqui tá falando para você se libertar de uma determinada situação. Eu vou colocar aqui em paralelo, né, com o 4 de ouros, porque pode estar falando que você está excessivamente apegado ou apegada a essa pessoa e isso está te limitando, está te colocando num cercadinho. A gente tem aqui, ó, essa fortaleza, né, no caso aqui é um quadrado, e aqui a gente tem esse círculo que prende o unicórnio. Então, é como se talvez você estivesse muito apegado ou apegada a essa situação e você está perdendo a sua liberdade com isso. Você não está conseguindo enxergar além. Talvez você seja uma pessoa um pouco teimosa, né? De querer insistir numa situação, né? De uma forma muito ostensiva, muito obstinada. E aqui talvez não seja exatamente como você quer, né? O resultado da história. E aí aqui está falando que talvez seja melhor você se libertar, né? Dessa situação. Talvez seja melhor você sair desse cercadinho, né? Você buscar algo fora, talvez outra coisa para você se determinar, né? Já que você tem essa determinação forte, né? Talvez seja bom para algo que vale a pena e não algo assim meio nebuloso, na neblina. A neblina, ela se desfaz, né? Você não tem como aprisionar a neblina, né? Agora, aqui fala que você tem uma capacidade grande de concretizar, de ser uma pessoa leal, uma pessoa estável, mas talvez essa situação aqui não te traga estabilidade. Então, se for triângulo, se você for o outro, a outra, né? Aqui pode estar falando que ainda não tem essa estabilidade, que fica uma coisa meio oculta, né? Uma coisa escondida, e essa pessoa pode se aproximar de você, né? Com algum tipo de oferta, te mandar alguma mensagem. Se essa pessoa for solteira, fala, talvez que essa pessoa ela te agrega em algo na vida, talvez você já tenha algo construído com ela, né? Uma amizade, um projeto comum, mas que não te dá uma substância, né? Não é algo que pareça tão concreto. Até essa pessoa quer oferecer algo concreto, sim, não mostra que esse desejo, só que o decorrer da história ainda mostra como se fosse uma ilusão. Ainda assim, aquelas promessas, apenas promessas, né? Apenas palavras, algo que talvez não se manifeste de uma maneira tão concreta quanto você gostaria, ou com o compromisso que você gostaria, o comprometimento, né? Então, muitos medos aqui, muitos receios, coisas ocultas, né? Ainda mostram ciclos que podem estar vindo a se repetir aqui, né? No caso, uma repetição, né, de padrão, e tendo que alterar isso, se libertar, né? Free yourself. Então é isso, gente. Essa foi a tiragem número 3. Boa sorte para você. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, comentem e iremos para uma próxima, tá bom? Então, um grande beijo. Tchau, tchau!